Agora, o momento é de você salvar essa liderança, trazendo eles para perto de você e dizendo, olha, eu estou reconhecendo que eu investi muito simplesmente numa estrutura, eu tentei ser um gerente, quando o meu chamado é pastoral, é cuidar de pessoas, é investir na vida de pessoas, é discipular pessoas, é equipar pessoas, conforme Efésios 4. E eu quero começar com vocês. Olá, minha gente! Mais um episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e estamos falando de um tema crucial. Quando as igrejas acertam o alvo, as pessoas florescem. É o seu caso ou você ainda precisa de mudanças para isso? Eu imagino que, como muitos outros pastores e líderes, você precisa de alguns novos desafios e novas etapas. Então, veja toda essa série porque ela está totalmente conectada e tem várias coisas para você refletir e levar a sua igreja para a próxima fase. No episódio de hoje, quero tratar um pouquinho sobre como a mentalidade certa leva a sua igreja ao alvo. No episódio passado, eu falei como a mentalidade errada tira a sua igreja do alvo. E te desafiei para uma decisão, se você quer sair daquela mentalidade estrutural que talvez você esteja preso e a sua liderança e a sua igreja estejam presas. Eu sei que não é fácil, precisam alguns passos, eles precisam ser lentos, calmos, sem agitação, sem tentar dar um cavalo de pau aí no seu carro, mas é possível. Eu posso te contar a história de inúmeras igrejas que passaram por isso, fizeram isso e conseguiram ir para a próxima fase. Então, vamos trabalhar um pouquinho esse tema. Como a mentalidade certa leva a sua igreja ao alvo. E eu não estou dizendo que eu tenho a mentalidade certa e vou ensinar a mentalidade certa para você. Não. Eu simplesmente estou resgatando da vida de Jesus e do estilo de ministério de Jesus aquilo do qual nós nos distanciamos e agora precisamos olhar novamente. Sabe aquela música que a gente canta, Voltar ao Primeiro Amor? Pois é, nós precisamos voltar ao nosso chamado, à nossa paixão, à nossa visão e ao cumprimento da missão de Deus e construir uma igreja missional, transformadora e de alto impacto no lugar onde Deus nos colocou. E para isso, a gente precisa pensar então em processo. Eu já comentei nos episódios anteriores um pouquinho sobre o que é a mentalidade de processo, que, quando eu olho na Bíblia, é a mentalidade de Jesus, diferente da mentalidade estrutural, que foi aquela que nós criamos. Quando a gente trabalha a mentalidade de processo, a gente não está falando em sobrecarga que acontece na mentalidade estrutural, mas a gente está falando em influência. E não é porque essa é a palavra do momento, né? Os influencers, etc. Se dá para dizer assim que quem foi o primeiro influencer foi Jesus, certamente. Ele não precisava de internet, de Instagram, de redes sociais para influenciar, porque a sua influência era por meio do relacionamento com aqueles 12 homens que ele escolheu para caminhar com ele e a preparação deles para, como ele disse em João, vocês vão produzir mais fruto, ou seja, vocês vão influenciar mais, causar maior impacto. Mas a outra palavra que é característica da mentalidade de processo é transformação. E não manutenção, como na mentalidade estrutural. Então percebam, na mentalidade estrutural a gente tem ou manutenção ou sobrecarga. Na mentalidade de processos a gente tem transformação, impacto, influência. É isso que reabastece a nossa vida, o nosso ministério, a nossa igreja. É isso que faz com que a nossa igreja acerte o alvo e as pessoas floresçam. Bom, a mentalidade de processos de Jesus não é nova. Eu diria que simplesmente ela é óbvia. E, por exemplo, se eu pego esse livro e tento ler ele assim, eu não vou conseguir, porque está muito perto, eu não estou conseguindo enxergar as letras. O que eu preciso fazer? Eu preciso distanciar um pouquinho ele, no meu caso um pouquinho mais o braço, né? Dependendo da idade, você calcula aí o tamanho do braço, e quando eu distancio, agora eu estou enxergando as letras pequenas e grandes, eu posso ler com clareza. Eu diria que essa comparação que eu tenho levantado a bola e refletido sobre ela e levado outros a refletir entre mentalidade estrutural e mentalidade de processos é exatamente isso. Foi pegar o que Jesus fez, pegar o que a Bíblia ensina sobre o que Jesus fez, distanciar um pouquinho daquela agitação e loucura que a gente tem na igreja em termos de atividades, campanhas, cultos, eventos, etc., e começar a enxergar melhor
o modelo de Jesus e aquilo que ele fez. Mas eu diria que, ao mesmo tempo, isso é como que tirar as escamas dos nossos olhos. A mentalidade de processo de Jesus, como eu disse, não é nova, ela é simplesmente óbvia, porque as escamas dos nossos olhos estão caindo para poder enxergar como a gente pode replicar o ministério de Jesus. Bom, o que a mentalidade de processos, então, que Jesus ensinou produz? Primeiro, transformação de vida. Os 12 são a prova disso. A gente vê um Pedro no início da sua jornada querendo resolver tudo no braço, na espada, não só no início, mas ao longo de toda a jornada. Ali no momento final com Jesus, antes de ir para a cruz, ele pega a espada e quer resolver as coisas na espada. Mas esse Pedro passa por transformação e quando ele escreve as suas cartas, lá no final do Novo Testamento, ele diz: maridos, sejam dóceis com as suas esposas, elas são um vaso frágil. Se ele não tivesse passado por um processo de transformação, o que ele escreveria? Maridos, problema com a esposa, pega a espada e resolve. Percebam a transformação. João, a pessoa que chega para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, a gente joga fogo nessa cidade, eu oro agora e peço para Deus mandar uma legião aqui de anjos para queimar tudo e tal. Bom, mas esse é o mesmo João que volta na mesma cidade anos depois e ora para que o fogo do Espírito Santo desça sobre essa cidade. Era fogo, mas não era o fogo destruidor, era o fogo restaurador. É o mesmo João de 3,16 que diz: Deus amou o mundo. Percebam que a mentalidade de processos de Jesus produz transformação, equipa as pessoas para multiplicar, que foi o que aconteceu com os 12, abastece as pessoas para florescerem. Qual é a beleza de uma flor? Exatamente quando ela desabrocha, quando ela abre. Há algum tempo atrás, eu lembro que eu saí com uma das nossas netinhas, a Roberta, e a gente estava numa loja e ela pediu para comprar um vasinho com uma plantinha, era um pezinho de rosa. E que alegria quando essa planta foi transferida para um vaso maior, floresceu e se tornou um grande pé de rosas que está aqui na nossa casa agora. É a mesma coisa que precisa acontecer na igreja, as pessoas florescerem. E isso só acontece por meio de uma mentalidade de processos onde há um desenvolvimento espiritual passo a passo. A mentalidade de processos também motiva as pessoas para a missão. Ajuda elas a terem propósito e não simplesmente serem voluntários ou líderes malucos correndo de um lado para o outro na igreja, tentando fazer uma porção de coisas, achando que com isso estão servindo a Deus e não vão levar uma chicotada de Deus. A mentalidade de processos produz um jugo suave, um fardo leve. Produz pouca informação, mas muita transformação. Jesus não ensinou tudo o que podia, né? Ao longo de 3 anos e meio para os 12, mas ele ensinou o essencial que eles precisavam para dar continuidade e continuarem se alimentando, se reabastecendo ao longo da vida. A mentalidade de processos produz agendas leves, mas intencionais. Eu vou fazer menos, mas eu vou fazer algo que seja multiplicador, que leve outras pessoas a florescerem. A mentalidade de processos produz foco, energia no alvo, e não simplesmente energia dispersa num monte de coisas. Ela impulsiona as pessoas para o senso de missão, e não simplesmente torna as pessoas crentes agitados, correndo de um lado para o outro. A mentalidade de processos produz reprodução. Jesus falou: vocês vão produzir mais frutos. Então, quando a gente implementa uma mentalidade de processos na igreja, a gente começa a observar que, como eu mencionei no episódio anterior, a estrutura se torna serva da missão. E quando isso acontece, quando a estrutura é serva da missão, a igreja migra da agitação para a transformação. Primeiro a transformação interna, depois a transformação externa. Aqueles discípulos vão fazer novos discípulos. Esses novos discípulos começam a causar transformação na sociedade, nas suas escolas, universidades, trabalhos, casas, igrejas, etc. Quando a estrutura é serva da missão, a igreja migra da agitação para a transformação.
Bom, pastor, eu queria deixar uma pergunta para você refletir. Você está disposto a mudar a sua mentalidade ministerial primeiro, investindo mais energia em pessoas, do que simplesmente em manter uma estrutura? Você não foi chamado para ser um gerente de igrejas, você foi chamado para ser um especialista em transformação de vidas. Reflita um minutinho nisso. A mentalidade estrutural, ao longo dos anos, tem tornado os pastores esses gerentes de estrutura. Quando, na verdade, o nosso chamado, o chamado de Deus para nós é sermos esses especialistas em transformação de vidas, aqueles que causam impacto, aqueles que equipam as pessoas. Efésios 4 diz bem diretamente qual é o nosso papel. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para quê? Equipar, capacitar os santos, para que os santos trabalhem, floresçam e a igreja cresça e cause impacto no mundo e cumpra a missão de Deus. Mas a gente se tornou esse gerente de eventos, esse gerente de estrutura, esse gerente de atividades. E como eu disse no episódio anterior, nós fazemos isso sinceramente errados. Como eu disse, eu não estou jogando pedra em ninguém, não estou acusando ninguém, não estou dizendo que eu tenho a verdade, muito pelo contrário. Eu estou simplesmente levantando algumas bolas que nós precisamos refletir nesse tempo se a gente efetivamente quer que a nossa igreja acerte o alvo, as pessoas floresçam e a gente cumpra a missão. Então, pastor, você está disposto a mudar a sua mentalidade ministerial, investindo energia, o melhor da sua energia nas pessoas? Isso vai levar você a alguns outros tipos de decisões. Primeiro, a pergunta: você quer migrar de uma mentalidade estrutural para uma mentalidade de processos de Jesus para que a sua igreja acerte o alvo? No episódio anterior eu perguntei e desafiei você a: você quer deixar de viver na mentalidade estrutural? Percebam que eu não estou dizendo para você mude radicalmente a sua igreja, pare de fazer isso, comece a fazer aquilo. Não, primeiro é uma mudança de mentalidade, é uma mudança interna. Não basta simplesmente eu buscar novos modelos de ministério, novas fórmulas, mentoria, coaching, etc. Porque se eu não mudar a minha mentalidade ministerial, a mentalidade pessoal ministerial, isso não vai gerar impacto na vida de ninguém. De outro lado, essa mudança precisa acontecer também na sua equipe de liderança, aquele pessoal que te ajuda a carregar o piano. Então, se você quer mudar a sua mentalidade ministerial para uma mentalidade de processos baseada em Jesus, para que a sua igreja acerte o alvo, o próximo passo, depois da sua decisão, é você salvar aquele grupo de líderes que você tem, que ainda caminha com você, dessa mentalidade estrutural também para uma mentalidade de processos. Como eu mencionei, muitos pastores perderam ao longo desses últimos anos muitos líderes da sua equipe. Eles estavam cansados, exaustos, e tudo isso era fruto dessa mentalidade estrutural. Então, agora, o momento é de você salvar essa liderança, trazendo eles para perto de você e dizendo: olha, eu estou reconhecendo que eu investi muito simplesmente numa estrutura, eu tentei ser um gerente, quando o meu chamado é pastoral, é cuidar de pessoas, é investir na vida de pessoas, é discipular pessoas, é equipar pessoas, conforme Efésios 4. E eu quero começar com vocês. Então, pastor, tome a sua decisão primeiro. Depois, peça perdão para os líderes, se for o caso, de tê-los sobrecarregado ao longo dos anos com tanta coisa que talvez não tenha gerado o resultado que vocês esperam. Depois, convide essas pessoas, esses líderes, para uma nova jornada. Convide novas pessoas que têm potencial para a liderança ou que já são líderes, mas talvez estão afastados, para uma nova jornada. Talvez eles não saíram da sua igreja, eles simplesmente saíram da liderança porque estavam cansados. Talvez eles estão sentados no banco, mas tudo depende primeiro da sua decisão. Bom, eu não gosto de simplesmente deixar desafios ao longo da jornada sem também oferecer soluções. E
ao longo dos anos, eu primeiro fiz um livro de planejamento estratégico, que não era esse aqui, dentro da mentalidade estrutural. Depois que eu fiz essas descobertas, eu revi todo o livro e relancei ele recentemente, o Planejamento Estratégico para Igrejas, baseado na mentalidade de processos. Quais processos? Discipulado, desenvolvimento de líderes, alcance das novas gerações. Então, eu sugiro para você não só o livro, estudar o livro com o seu pessoal, como também um programa que a gente lançou que chama Planeje. Como planejar a igreja de futuro baseada numa mentalidade de processos. Se você quer ajuda, se você quer ir para a próxima etapa, nós não estamos simplesmente vendendo um programa de coaching ou mentoria. Nós estamos primeiro trabalhando como a gente ajuda a igreja a acertar o alvo para que as pessoas floresçam. Busque ajuda, nossa ou de qualquer outra pessoa ou organização séria, que possa te dar passos concretos para que você consiga levar sua igreja, sua equipe ministerial para a próxima fase e fazer com que a sua igreja acerte o alvo e as pessoas floresçam. Porque é isso que vai fazer diferença no mundo, é isso que vai gerar transformação e é isso que vai causar um grande impacto nesse tempo e nessa geração. Acompanhe os próximos episódios para entender toda a linha de pensamento e poder tomar decisões bem práticas para a sua próxima etapa. Grande abraço e Deus te abençoe.